Já entrando na predicação de hoje, desse domingo 17 de novembro do ano 2024, vou falar sobre a verdadeira conversão. E que sa mais de lo que és, a verdadeira conversão, eu vou falar de lo que não és. Porque para entender um sinônimo, não uma explicação acerca de algo, muitas delas vezes nós outros temos que falar del antônimo, del contrário, não, para poder entendermos acerca dele tema. Por exemplo, a conversão, a verdadeira conversão, não é eu julgar o outro, é eu aceitar Jesus em meu coração. Isso vai produzir algo em minha vida, tem que produzir frutos, porque foi o que Jesus disse, produzir frutos de arrependimento. Inclusive disse aos fariseus, e não venham me dizer ustedes, não venham cá me dizer que filho de Abraão são, porque eu posso dizer a ustedes que eu posso fazer com que essas pedras se convertam em filhos de Abraão. Que irônico, não? Jesus era terrível nesse sentido, tremendo, tremendo era Jesus. Abram suas Bíblias em Hebreus, capítulo número 11. É um texto muito conhecido. A verdadeira conversão tem que ver com fé. Tem que ver com fé, por isso eu estou abrindo nesse texto. Pero eu não quero focar em la fé, nesse texto. Mira, vós. Por que ele ri esse texto? Porque esse texto ele conta a história destes homens. E eu, na verdade, não quero nem ler a parte da fé que habla nesse texto, sino é nome de los tipos. E vamos falando de cada tipo. E vamos a ver o que é fé. O que é a genuína conversão, não? O que é... Ou seja, vamos a ver o que é fé, não. Vamos a ver o que é a conversão, que é a fé posta em prática, não? A conversão é por fé. Dijo Pablo a los Efésios, não? Que dijo Pablo a los Efésios? Se acordam ou não? Efésios 2, se não me engano, é 4, não? É 2:4. Sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós outros, sino que é um dom de Deus. Não? E és um dom de Deus para que nadie se vanglorie, porque és um regalo de parte de Deus, e Deus dá a quem Ele quer. Se bem que, por suposto, vamos a produzir frutos em la fé, e a conversão vai a generar frutos, pero esses frutos que não são tão aparentes, ou que são um estereotipo de cristiano, um chavão com um saco e corbata na frente predicando. Não quer dizer nada. Quer dizer simplesmente nada. Não quer dizer que ele é santo, porque tem um saco e uma corbata. Então, se eu sou um pecador, porque estou com uma chomba no mais hoje, não? Semana passada eu era crente, que estava de saco e corbata, porque era a Santa Cena. Um recalou, não? Poderia ter sido hoje a Santa Cena. Ou o friozito, Deus poderia ter mandado no outro domingo, não? Pero bueno, o que passa aqui foi porque não viu no Ezequiel, então se Deus não mandou. A hora Deus mandou o refrigério, não? Viu no Ezequiel. Então, a verdadeira conversão se aplica por meio de la fé, que é um regalo de parte de Deus, e é algo ocorrendo em minha vida. Tem que ocorrer, hermanos, não podemos ser o mesmo. Tem que ocorrer algo. Vocês não sei se dão conta que eu predico basicamente de lo mesmo toda a minha vida. Por quê? Porque Jesus falou das mesmas coisas. Nada mais foi explicando um para cá, outro para já, mas ele falou de lo mesmo. Por quê? Porque, hermanos, não podemos falar de outra coisa. O que vamos falar? De sexo de Los Angeles. Não? São estupidezes teológicas que querem buscando o fim do mundo. Tem que acontecer, ganhou Trump. Então você vai ajudar a construir o terceiro templo, a guerra. E aí é o final do mundo. Não, Cristo vem. Cristo está condicionado a que Trump haga algo, não? Ou a que os israelitas bombardeiem todos os vizinhos para que Jesus venha. Mira que se Jesus, o Deus vai estar condicionado à estupidez humana, à brutalidade humana, à guerra. Pastor, pero a Bíblia diz, sim. Jesus disse, vai ter guerra, rumores de guerra. E ele também disse, todavia não é o fim. Observar os tempos. O amor de muitos se vão enfriar. Haverá grande apostasia. O que é essa apostasia?
Apostasia, inclusive, é uma palavra que não é cristiana, não? Que nós outros usamos no cristianismo, pero a apóstasis, não? Que vem aí de grego, é uma palavra que usava os gregos, os romanos, e tem até um sentido, vamos dizer, também militar, não? Que ele tipo se desviar do sistema de crença, de ideias, de valores, não? Isso é a apostasia, não é solamente usado no cristianismo. E o que vemos hoje? Um cristianismo apóstata, porque se desviou de Cristo, de fé. Quando predicam esse texto de la fé de Hebreus 11, que eu já escutei inúmeras predicações de Hebreus 11, generalmente contam historietas e contam fábulas. Vamos a ver o que é a verdadeira fé e vamos a ler um pouquinho. Acá vamos a ler versículo 4. Por la fé ofereceu a Deus Abel mais excelente sacrifício que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho de suas ofrendas, e morto a um habla por Égia. Então, se vamos ao primeiro tema cá, ao primeiro exemplo que eu quero dar acerca da verdadeira conversão, é Abel. Primeiramente que murió por sua causa, murió por hacer el bem, murió por la envidia de seu hermano, murió por la divisão em sua família, murió porque ele riu a Jesus, porque ele riu a melhor parte, ele riu da sua melhor, e por isso ele murió. E nós outros estamos ele rindo da nosso melhor. Isso é conversão, é dar esse fruto. O que eu tenho de melhor? Ustedes ofrendaram o melhor hoje? Pode quedar tranquilo que não vamos pedir acá para sejar a palavra no final, não? A se acordar na igreja do amigo meu, não, Menta está predicando, a gente passa, ele vai tirando palavra, não, a gente passa e siga ofrendando, não? Tipo, vai manipulando a gente a uma hora de la predicação, para que a gente passe e siga ofrendando. Que mal, não? Que coisa louca, não? Porque a ofrenda tem que ser do intelecto, do coração, não uma manipulação. Se bem que a Bíblia diz que realmente é uma bendição em dar, pero não tem que ser um troque, uma mágia. E Abel, como foi a vida de Abel? Por suposto, temos muito pouco conteúdo da vida de Abel. Temos essa história de um par de versículos assim, um par de versículos. Em minha Bíblia, é isso acá o texto. É isso acá. De acá a cá, 10 centímetros, 15 centímetros de honra em minha Bíblia, conta o texto de Abel, da vida de Abel. Assim é, não? Acá em minha Bíblia. Em tua Bíblia também, seguramente. E não temos tantos detalhes, mas sabemos que ele morreu porque seu irmão teve envidia e ele ofereceu uma ofrenda melhor. Não? Vamos seguir lendo. Pero essa ofrenda, aún ele morto, habla. Não? Nos ensinando que a conversão verdadeira, nossos hechos vão falar aún depois de nós outros mortos. Quando nós outros somos cristianos verdadeiros, vamos seguir evangelizando. Por isso eu digo que o evangelismo é sem falar, não? Evangelismo é com nossas vidas. Porque de que vale eu falar de Jesus, e minha vida está toda contrária a lo que Jesus disse, não? Ao parâmetro de Jesus. Por la fé, Enoque. Quem foi Enoque? Tem um versículo 2, creio, que habla dele. Não temos a mais mínima ideia de quem foi Enoque. Se não é em seu livro apócrifo, não? Que escreveu e que ou disseram que foi ele ou foi realmente a história que ele escreveu, não? Enoque foi transposto para não ver a morte. Pero que vida tuvo esse tipo? Já pararam para pensar que vida ele teve? Vamos seguir lendo. E antes que fosse composto, tuvo o testemunho de haver agradado a Deus. Ou seja, se vocês vão já no livro de Gênesis, que habla de Enoque, não? Vocês se vão dar conta
de que ele foi um tipo que andou com Deus. É muito forte, não? É muito... Eu poderia quedar falando horas acá de isso, de la verdadeira conversão, consequências e lo que és, não? Pero eu digo isso, ele anduvo com Deus. Andar com Deus, irmãos, nem consigo dizer o que é andar com Deus. Eu posso dizer o que não é andar com Deus, porque eu nem sei o que é andar com Deus, não? E estou sendo até meio irônico agora, pero realista. Porque o que é andar com Deus? Andar com Deus, nós outros cremos que é um estereotipo. Vestir uma roupa, pertencer não? A uma associação de hermanos cristianos que montaram sua denominação e se denominam os crentes em Jesus Cristo que andam com Deus. Pero andar com Deus é não turmear. Andar com Deus é não ser egoísta, é não ser idólatra, é não ser egocêntrico, é não buscar primeiro me vantarra e buscar me bel prazer, me placer, não me placentar. Isso andar com Deus. É ver dentro da porcaria horrível do outro, ver algo de bueno. É sacar algo de bueno da catástrofe, de desastre. Sempre é algo bueno. Isso andar com Deus. Porque andar com Deus não é quedar flotando, volando. Enoque, ao final, sim foi transladado, volou, saiu volando, não? Foi com Deus. Pero na vida, ele teve que deparar-se com homens malos de sua época, e nada mais, nada menos, ele tinha o tal de Nimrod, não? Na época dele, que foi o primeiro tipo a escravizar o ser humano, é outra pessoa, é outro igual. A esclavitud é uma das piores coisas que o ser humano pode ser com o outro. É submeter o outro a uma servidumbre total, não? E na época dele era assim. Não era uma época boa, era uma época onde um numerava o outro. Ah, não me gostou. E já cortava a cabeça do outro. Ele matava por qualquer coisa. Ele vivia antes da lei. Antes da lei de Moisés. Eram épocas leandertárias da fé. Era a época de híbridos, de gente, de seres celestiais demoníacos movendo-se na terra de uma maneira muito grande. E nessa época vivia Enoque. E a Bíblia relata que é um tipo que anduvo com Deus. E é um tipo que em sua morte, de tanto andar com Deus que passou, Deus o levou. Nem experimentou a morte. Então, quem é Enoque? Não sei quem é Enoque, pero eu sei que era um homem de Deus. Então, se não importa o que a gente pense de nós outros, sepa que nós outros digamos quem somos, importa que a gente veja a Cristo em nós outros. Não importa que sepa meu nome, meu apelido, ou de que denominação sou, porque não sou de denominação nenhuma, ou de que igreja frequento, sino que Deus vê, tá bem, Deus vê também, mas eu estou falando da gente, que a gente vê Deus em mim, que quando eu caminho, eu sei um reflexo dele. Senhor, isso é a verdadeira conversão, é exalar esse perfume de Cristo, é ser Cristo, não? E sigue dizendo ele, pero sem fé é impossível agradar a Deus. Noé, vamos falar de Noé. Por la fé, Noé, quando foi advertido por Deus acerca de coisa que aún não se veia, a história de Noé é uma loucura completa. Por que uma loucura? Porque imagina que Deus já é uma loucura, não? Porque a imagem de Deus, saber quem é Deus. Estou entendendo o que quero dizer, não? Estou falando filosoficamente. Se vós habla, por isso que a maioria dos intelectuais são o quê? São ateus. Porque a imagem de Deus e falar sobre uma figura de Deus, de uma divindade, a qual é justiça e ela às vezes é amor, é completamente incoerente para o pensamento humano sem fé. Pero totalmente coerente e racional se vós atuar com fé, com inteligência, com entendimento, não? Porque essa é a grande peleia do cristianismo. Vê que o movimento pentecostal que trajo é o Deus totalmente severo, não?
O Deus sem piedade, o Deus de amor, pero ele é amor, pero é fogo consumidor. Hã? Vê que não é isso a rima que assim? Não, Deus é amor, pero também é justiça, hein? Ai, que medito. Que medo tenho de Deus porque é justiça. Não tenho que temer a Deus porque é justiça. Ter medo, eu tenho que temer. Temer é ter respeito, é saber o que ele é o atributo de Deus, a justiça. Pero não ter medo porque se eu atuo com medo, que como estou atuando com falsidade, com mentira. Estou servindo a Deus com medo de ir para o inferno. Estou me portando bem, entre comillas, para ganhar algo, ganhar a salvação. E não é por isso que eu me porto bem. Eu me porto bem porque Deus está dentro de mim, porque eu sou cristiano, porque eu sou convertido. Não posso me portar de outra maneira porque não consigo. Deveria ser assim, não? Todavia, sim, me porto mal. Pero deveria ser, não me consigo me portar mal porque sou bueno, porque Deus está dentro de mim. Isso é ser convertido, não? Não é quedar buscando fórmulas e marcas. E a coisa graciosa que ocorreu com Noé, completamente louca, não, se eu chamo ustedes e digo para ustedes assim algo que não existe, que ustedes nunca viram na vida, eles vão dizer, o pastor está completamente louco, não? Por mais que Brasil e Argentina são países limítrofes e tem muita coisa parecida, não, em la cultura, em las formas, por aí é coisas que são específicas de Brasil, que ustedes não vão entender. É coisa cá que eu não entendo, como estou aqui há um tempo, então você estou começando a entender, não? E aún assim é queda difícil para mim entender, porque não é parte de minha cultura, do que fui ensinado, como fui criado, meu sistema de valor, a cultura tem que ver com o sistema de valores. Meu sistema de valores é outro. Eu não dou tanto valor a algumas coisas como ustedes dão. E é normal, porque venho de outra cultura. E tento também ensinar a ustedes e a mim que nós outros teremos que deixar de ter cultura brasileira, argentina, hispana, italiana, paraguaia, peruana, qualquer cultura, e ter a cultura de Cristo. Porque somos cristianos, por mais que estamos vivendo acá no país Argentina, não somos de Argentina, não somos de Brasil, somos de Cristo. E por ter nossa pátria celestial, temos que adquirir a cultura cristiana, não a cultura essa cristiana, esse modismo cristiano de hoje, não? A cultura realmente de Cristo, o que Cristo, como Pablo disse, se sois de Cristo, pensai nas coisas de lá alto. A cultura cristiana é uma cultura mundana hoje, infelizmente, mesclado com o paganismo. Por la fé Noé é advertido por Deus que ia chover, pero Noé não sabia o que era lluvia. Sabiam disso, não? Porque não se chovia nessa época. A Bíblia diz que não chovia, todavia, a terra estava nova, não? Nesse formato novo que Deus havia acabado de ser, lá era, e saía nada mais um vapor de água do próprio solo, não? E não chove mesmo como conhecemos, como acabou de chover hoje na manhã, eles não conheciam. E outra coisa, embarcação, que era uma embarcação? Todos acá conhecem o que é uma embarcação. Por suposto, porque somos pessoas cultas, somos pessoas da cidade, pero que também vamos ao mar, já fomos, todos acá já foram a alguma laguna, algum rio, algum mar. Pero não conhecia tampouco embarcação. E de repente Deus diz, haga uma arca, haga uma embarcação, eu te dou as medidas. E ele quedou pensando, pero que é tudo isso? E foi buscar, inclusive, se deu conta que os materiais iam ser um montão, não? Pero Deus deu uma mão a ele, não? Os materiais apareceram, os animais apareceram no momento correto. Imagina que ele tivera que juntar todos esses animais, todos os recursos, não? Há muito que se falar da vida de Noé e aprender da história dele, pero não é o tema da predicação. Pero quero falar da conversão. Conversão é ter essa fé genuína e aplicar. Ela gente burlar-se de vós e vós seguir. Pero não dessa fé pentecostal, né? O pentecostal de hoje que é tudo forma. Não estou falando de isso. Não é vós te vestir de crente, de cristiano evangélico de uma forma. Não.
é vós ser de Cristo realmente. Não é hablar cristianês. É realmente vós ser bueno. E la gente quizá não ser tão buena com vós. Pero vós perdonar igual, vós amar igual, vós ajudar igual, vós caminhar a segunda milla igual. Isso é ser cristiano, não? Então, se Noé, em seu tempo, foi burlado, foi maltratado, foi, vamos dizer, esquizofrenado, se assim pode inventar essa palavra, porque ele estava imaginando algo que a gente, que nadie poderia imaginar, o que ia venir. Pero que vino ou não vino? Vino o dilúvio. Inclusive cientificamente não descobriram. Não se crê num dilúvio em toda a terra, não? Que eu tampouco creio nisso, mas que um dilúvio local, que houve realmente aí uma genura bastante, não? Ou seja, e Deus actuou salvando, usando a ele. Pero porque ele atuou por fé. Por la fé Abraão. E hablar de Abraão, Noé tem uma história mais grande que Enoque. A Noé já tem por aí uma página ou dois, não? De Gênesis. Creio que é Gênesis 6, Gênesis... Não me acordo. Depois venham aí em suas Bíblias aí. Gênesis 6 empieza, pero não sei se Gênesis 7 sigue falando de Noé. Pero tem uma história um pouquinho mais grande. Pero Abraão, o padre da fé, o padre dos judíos, não? Tem uma história bem grande. E a história dele sigue em seus filhos, não? E habla de los patriarcas, e a Bíblia habla vários momentos depois de Abraão. Não recita muito Noé, pero de Abraão estão sempre hablando, recitando, não? Um homem muito importante, pero o que passou com Abraão? Ele não tinha um filho, e de repente Deus habla para ele que ele ia ter um filho. Só que ele já estava viejo. Ele já estava impotente sexualmente. A mulher dele era estéril. Ou seja, era algo inimaginável. Era algo que não podia uma pessoa normal, nadie em seu sano juízo normal vai crer nessa promessa. Essa é a verdade. Se não for por fé. Tanto é que eles quiseram dar que ajuda a Deus, não? Como sempre, a gente quer ajudar a Deus. E Sara disse, bueno, por que não te acostar com H, que é uma piba egípcia, não? Era uma morocha, não? Por que não agarrar essa piba aí e te acostar com ela e por aí, de aí vai sair o erro que Deus disse, não? E Deus disse a ele, não, Abraão, não é de aí, não. Agora vai criar uma confusão até hoje, não? Até hoje há problema por isso. Pero não foi de aí que saiu a promessa. Deus disse a ele, espera, eu te darei, já vou ele ao alto do monte, mirar as estrelas, essa história toda que vocês já conhecem. Tu semente vai abundar de uma maneira que não vai entender, não vai crer. E em ti serão bendizidas todas as nações. E ele actuou com essa fé, isso é a conversão. A conversão tem que ver com a obediência. Se eu digo a vocês acá, a qualquer, terminar a reunião, vamos comigo. O primeiro que vocês vão perguntar é aonde. Nadie vai dizer, não vou, estou acá, pastor, vou. Nadie vai perguntar isso. E aonde e que hora mais ou menos vou ver. E tenho hambre, eu já tenho hambre agora, não? Imagina quando terminar a reunião. Vai ter comida? De onde me vai levar? Me vai levar a comer? De onde me vai levar, não? Todos vão perguntar. E Deus disse a Abraão, sai de tu terra, de tu parentela, e vai de onde eu te disser. Ou seja, de onde eu te diga, pero não digo de onde era. E ele quedou caminhando como nômade, como hebreu, não? Como verdadeiro hebreu, que quer dizer, em sua língua original, não? Aquele que vai caminhando, aquele que vai progressando, que vai sempre adelante, que vai caminhando. E ele foi nômade sempre. Por quê? Porque a terra prometida estava prometida, pero não viram ele. Estava solamente prometida. E ele viveu.
isso é uma verdadeira conversão. Não se doblar. Quando Deus pede, el hijo de la promessa que por fim nasceu, quando Deus pede para matá-lo, esse Deus está completamente louco, não? Se me tardaste tanto tempo para me dar um filho e agora está me pedindo para matá-lo, pero ele não dudou. Ele sabia que Deus ia prover. E aí é onde se revela uma das revelações de Deus, não? A revelação de Deus, dizemos na Bíblia, já ensinei isso a vocês e hablo uma vez mais, é progressiva, vai progredindo. Cada personagem expressa algo, uma faceta mais de Deus, uma revelação de Deus, não? E aí se revela como o Jeová Jireh, aquele que provê, aquele que proviu uma vítima para lugar del outro. Um substituto, era o que? Era um pensamento já de Cristo nos substituindo a nós outros, um inocente murindo por um culpável. Pastor, pero Isaac era culpável? Sim, porque ele tinha o pecado hereditário, porque era um pecador. Todos somos culpáveis. E um justo, quem era o justo? O animalito que morreu substituindo a Isaac, porque os animais não têm culpa, não? Há um que dizemos que há animal bueno, animal malo. Os animais não têm culpa. Então, houve um substituto. E Abraão crejou e disse, Deus é o Deus que me provê. E não quero quedar predicando sobre Abraão. A predicação é da verdadeira conversão. A verdadeira conversão é imitar essa fé de Abraão. É pôr em prática a obediência que ele teve. De sair de sua terra, de sua parentela. Às vezes há muitos problemas em nossa vida, em nossa casa. Em minha própria vida, às vezes tem um problema. Porque não saímos de nossa parentela, de nossa casa, Temos que sair de nossa terra, de nossa parentela e ir para outro lado. E se eu viver em Brasília, vai ter nem mais problema todavia, não? Glória a Deus, que eu vivo aqui em Argentina. Não? Porque é assim, é o que Deus mandou. Quando não cumprimos o que Deus manda, que passa, temos mais problemas. Temos que aprender a administrar esses problemas, não? Quando hacemos o que não hacemos tudo igual o que Deus. Às vezes não podemos ser também por a falta de recursos, a falta de, não, a escassez de, ou a falta de fé, não? Porque Deus ele sempre provê. Se nós outros tomamos aí o primeiro passo. Pero isso é um tema para a próxima predicação, não? Eu predico outro dia sobre esse tema. Vamos seguir acá, e já termino. E que falar de Isaac, de Jacob, não? De Sara, não? Os que vão aparecendo aí, os nomes que aparecem aí, os patriarcas. E bueno, não vou seguir falando de Moisés, pero que fé de los padres já, não? De Moisés, não? Que agarrou o PIB. Eu não sei se cada um de vocês, se cada um de nós outros aqui haríamos o mesmo. Não? Eu não sei se haríamos o mesmo. De estar em peligro, tu hijo, e vós a ser um canastrito, não? Calafatear e meter o PIB adentro, não? E meter o PIB adentro, um bebê, não? Meter o PIB adentro e... Já terminou? Pode ir para já a hora? E meter o PIB adentro e pôr ele no rio, né? Rio Nilo, não? Que não é um rio muito tranquilo, muito... Não? É um rio caudaloso, grande, é um rio grande. Isso é ter fé. Isso é ser algo, não? Isso é ser realmente de Deus. É entender de que Deus ele vai salvar, Deus hará, Deus vai ser algo. Isso, mas já que a conversão tem que ver com fé, não quero quedar preso ao tema fé, sino que a conversão é ser algo, é ter um câmbio de óptica, um câmbio de visão, um câmbio de comportamento, não? Um câmbio para bem, não um câmbio para mal, não? Eu dizia, bueno, isso eu vou dizer no final da reunião, porque isso não tem que ver com a reunião. Bueno,
concluindo, a conversão em si é um processo de transformação integral, corpo, alma e espírito, que às vezes uno se demonstra muito espiritual, mas suas atitudes não são espirituais. Então, se não é espiritual. Espiritualidade não é um estereotipo, não é um saco, uma corbata, não é uma vestimenta. A espiritualidade é o amor reflejado em minhas relações humanas, que eu tenha relações como semelhante e como diferente, como antagônico. Isso é transformação, não? E vai afetar todas as áreas de nossas vidas. A transformação vai ir em todas as áreas de nossas vidas, não? E vai estar sempre alinhada com os valores e as ensinanças cristianas, com o que Cristo me dijo. Não o que me dijo já no Antigo Testamento, um texto que já está obsoleto. Não estou dizendo todo o Antigo Testamento. Alguns textos, sim, já estão obsoletos. Por isso, temos que sempre trazer a interpretação à luz de Cristo. Então, temos que começar a praticar. Vamos orar e agradecer a Deus por essa palavra. Graças, Padre, por essa palavra ministrada a nossos corações. Ajuda-nos, Senhor, cada dia mais, Senhor, a ser tu voluntar, a glorificar e exaltar tu nome, a poner em prática a tu palavra, Senhor. Só queremos dar-te glória, honor e graças a tu nome. Tu eres Deus Todo-Poderoso, verdadeiro, misericordioso, rico em glória e em graça. Graças, Senhor. Alabado seja tu nome.